Saúde, colegas! Começando aqui o episódio para a gente falar da oncologia no Hospital São Luís Campinas. Sabemos que a oncologia é uma das especialidades ou áreas da medicina que mais cresceu e desenvolveu tecnologicamente nos últimos anos. Costumo dizer que antes a gente tinha bala de canhão para tratar os pacientes, acabava matando o câncer, mas difícil o paciente sobreviver após o tratamento, mesmo que o câncer estivesse morto ou sanado. Hoje a gente tem drogas de altíssima especificidade, como se fossem armas como que a gente pode falar, de um sniper. As drogas hoje dentro da oncologia, elas são muito mais certeiras, o que promove uma qualidade de vida bem melhor para o paciente. Vamos entender como o Hospital São Luís Campinas está trazendo essa inovação, essa oncologia de ponta para nossa cidade aqui. Seja bem-vindo, Francesco Sansoni, Lorenzo e Francesco, olha aí. Exatamente. Uma dupla de nome italiano, hein? Obrigado pelo convite, Lourenço. Estou muito contente de poder vir aqui comentar um pouquinho a respeito da oncologia do São Luís Campinas. Seja bem-vindo. Cara, queria que você contasse um pouquinho, apesar do nome italiano, você nem é brasileiro, né? Conta um pouco do seu background pra gente. Então, Lourenço, eu, na verdade, como a gente já comentado, né, eu sou chileno, nasci no Chile, sou filho de um pai italiano e uma mãe chilena, e eu vim muito novo aqui pro Brasil, né? Tanto que sotaque zero agora. Eu vim com 3 anos para cá e tive toda a minha história por aqui mesmo, toda a infância, adolescência aí aqui no Brasil, formação tudo em São Paulo, então eu sou muito mais brasileiro do que chileno, com certeza. Sotaque zero não, sotaque de paulistano. Sotaque de paulistano, isso aí. Muito bom. Vamos começar explicando como o São Luís Campinas, né, que faz parte da bandeira DOR, da rede DOR, que é uma marca muito forte dentro da oncologia, como que está organizado Rede DOR, São Luís, e como que o Hospital São Luís Campinas vai se posicionar na oncologia aqui na cidade de Campinas. Certo. Lourenço, então é o seguinte, a oncologia do Hospital São Luís Campinas, ela vai ser atrelada à Oncologia DOR, tá? Então, a Oncologia DOR é um grupo que foi criado em 2011 e para começar a responder essa tua pergunta, eu queria trazer alguns números, tá? Como eu falei, começou no Rio de Janeiro em 2011 e de lá para cá a gente já está com um grupo de em torno de 500 médicos, tá? Isso espalhados por 11 estados, aí se a gente for considerar o Distrito Federal também, 55 clínicas, isso dá mais ou menos uns 10 mil atendimentos por mês, tá? Então, a oncologia do São Luís Campinas vai estar atrelada a toda essa equipe que vem com uma expertise muito grande trazer oncologia aqui para Campinas, tá? E a visão da Oncologia DOR é justamente essa, né? É alcançar um patamar de excelência, tornando-se uma referência nacional na oncologia, né? E como que a gente busca esse objetivo, né? Como é que a gente vai atrás disso? É através dos protocolos padronizados que a gente tem na instituição, né, na Oncologia DOR. Esses protocolos, eles passaram por um processo de padronização nacional. Então, hoje, na Oncologia DOR, tudo se conversa, né? O paciente, independente de qual unidade da Oncologia DOR ele vai passar, ele vai receber o mesmo tratamento e ele vai conversar com as outras unidades também. Esses protocolos, para que a gente consiga manter a excelência deles, eles são, primeiro, a gente tem um time muito ágil, né, que produz esses protocolos, né, esses projetos, e da mesma maneira a gente tem times nacionais que atualizam de maneira frequente esses protocolos, para que a gente possa continuar fazendo o melhor tratamento possível para os pacientes oncológicos. Excelente, e quando a gente pega essa estrutura, né, em que você consegue reunir todo o corpo clínico da rede DOR para discutir quase que 100% dos casos, você traz essa qualidade junto com a experiência. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sou fundador da SD Conecta, que é um aplicativo médico,
E ali hoje a gente tem 26 mil médicos distribuídos em comunidades de especialidades. E uma das comunidades é a oncologia, Oncogram. E é muito interessante notar o quanto a discussão clínica, porque o aplicativo nosso é para discussão clínica, mas a percepção e os números mostram que a oncologia ela se beneficia muito da discussão clínica. Sem e os dúvida. estudos mostram, né? Tumor board, discutido por multi-especialistas, melhora desfecho do paciente, já está comprovado. Então, quando você tem esse arcabouço de médicos experientes, espalhados por todo o Brasil, que se encontram, conversávamos antes aqui, né, em reuniões diárias, para que esses casos sejam discutidos por os especialistas da área, né? Você consegue trazer um pouquinho da cabeça daquele oncologista que tem 35 anos de experiência e está lá em São Paulo, aqui para Campinas. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque você melhora desfechos e traz qualidade para o atendimento. Isso é um dos diferenciais da rede. Com certeza. É como você falou, hoje é muito difícil, se não impossível, você fazer oncologia sozinho. O oncologista ele não consegue trabalhar sozinho, ele precisa ter uma equipe do lado dele, seja de outros oncologistas clínicos, seja de outras especialidades cirúrgicas, radioterapia, medicina nuclear, radiologia, né? No seu caso também. Então, não dá para fazer esse tipo de trabalho sozinho. E os nossos boards multidisciplinares são uma ferramenta muito importante que a gente tem disponível e enriquece demais, né, as nossas discussões. Então, como a gente tinha comentado, nós temos boards diários, tá? Então, por exemplo, de segunda-feira a gente tem o board de uro-oncologia, seguido de um board molecular. De terça-feira tem o board de tumores gastrointestinais, quarta-feira de pulmão e assim por diante. E nesses boards nós combinamos de levar casos em que existe uma complexidade maior, ou então que a gente precisa discutir alguma conduta que seja um pouco diferente do que a gente está habituado, porque a evolução do paciente acabou sendo um pouco diferente do que a gente está habituado. Então, essas discussões multidisciplinares, e são multidisciplinares mesmo, tá? Elas não são... Os boards, eles não são abertos apenas para os oncologistas clínicos, eles são abertos para todos os médicos da Redditor que queiram participar, que tenham interesse em levar esses casos para discussão. Então, isso enriquece demais o nosso trabalho, nos ajuda a ter mais segurança, mais confiança, né, nas condutas que a gente está tomando e traz uma segurança muito grande também para o paciente, né? E além dessa questão dos boards multidisciplinares, a própria Oncologia DOR, ela fomenta muito a discussão interdisciplinar, seja através do próprio Congresso Internacional de Oncologia que a gente tem, da Oncologia DOR, e através de outros eventos como simpósios para cada especialidade. Então, a gente tem o Simpósio Internacional de Câncer de Mama, né? A Oncologia DOR tem o Simpósio Internacional de Câncer de Pulmão, e esses eventos eles são distribuídos no Brasil todo, onde a Oncologia DOR está atuando. Então, é uma estrutura muito grande que ajuda a gente a ter muita segurança no nosso trabalho. Exato. E para quem não está habituado com a especialidade, a gente já tem estudos mostrando, né, que a quantidade de conhecimento médico ela duplica a cada 3 meses. Né? E a oncologia não é diferente. Essa taxa de renovação do que é conhecimento e que é evidência científica, ela é muito rápida. Então, é muito difícil o médico acompanhar isso sozinho, sem essa relação entre pares. E ainda é mais difícil ele se manter on-label, né? Com todos fazendo aquele tratamento que é preconizado de acordo com a luz da ciência para esse paciente. Então, quando você tem uma estrutura montada como a Redditor e o Hospital São Luís, isso é muito bom para o médico que trabalha num centro desse, porque ele fica mais seguro, ele está sempre oxigenando e certo que ele está on-label e up-to-date com os tratamentos. Né? Isso é muito bom para o paciente, que ele tá recebendo um tratamento em que os médicos estão discutindo. Né? E isso é difícil a tecnologia sanar isso. Né? Tentou-se um pouco com a inteligência artificial, IBM Watson, e viu que não foi para frente. Por quê? Porque essa troca de conhecimento baseado, eu costumo dizer que entre o branco e o preto tem vários tons de cinza. E na oncologia, esse espectro é maior ainda. Então,
esse é o benefício de ter uma rede grande, conectada, para levar e melhorar desfecho para o paciente na ponta, e Campinas está trazendo isso para a população. E eu queria te aproveitar para você contar um pouquinho do que eu trouxe na introdução, da evolução do tratamento oncológico. Cada vez mais amigável do ponto de vista para o paciente, né? Cada vez antes se tinham muitas internações, infusões, hoje tende a ser cada vez mais oral e cada vez mais específico, com uma precisão maior, que eu comparei a uma artilharia de elite, né? Queria que você explicasse essa evolução da oncologia ao longo dos anos. Certo. Se a gente voltar só um pouquinho no tempo, Lorenzo, vamos falar de quimioterapia, né? Assim, o tratamento que todo mundo associa ao oncologista, né? Um tratamento consolidado já há muitas décadas. Que novidades que a gente teve em quimioterapia? A gente teve, por exemplo, a adoção agora de formulações nanoalbuminadas, reduzindo as reações infusionais que a gente tinha com algumas drogas. Durante a infusão, o paciente tem como se fosse, entre aspas, uma reação anafilática. Tá? Então, a gente reduziu muito com essas formulações nanoalbuminadas. Formulações nanolipossomais para drogas que previamente traziam muita cardiotoxicidade, conseguiram reduzir isso a patamares muito baixos. Isso a gente está falando de quimioterapia. Se a gente passar para um outro tratamento que também é muito consolidado aí dentro da nossa área, a radioterapia. Hoje a gente tem formas muito mais seguras, muito mais precisas, exatamente, muito mais precisas de entregar a radioterapia para os pacientes, preservando o tecido saudável e garantindo que aquela dose de radioterapia ela chegue somente ao tecido tumoral. Vamos passar para um outro tópico, então, imunoterapia. Como é que está evoluindo a imunoterapia recentemente? Então, a gente já sabe dos benefícios da imunoterapia, tanto em monoterapia, né, a imunoterapia isolada, nas diversas combinações também, seja imuno com quimioterapia, imuno com imunoterapia, imunoterapia com terapia-alvo. A gente está evoluindo cada vez mais nesse processo, mas a gente já saiu daquela, entre aspas, fase inicial em que a gente focava muito nas medicações anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, e agora a gente está começando a ter mais evidências dessas drogas atuando em outros pontos de checagem imune. Então, anti-LAG3, anti-TIGIT, isso está começando já a ir para frente. Terapia-alvo, é como você mesmo comentou anteriormente, né? Antigamente a gente tinha a bala de canhão, hoje a gente tem o tiro preciso. Então, a gente se baseava muito antigamente na terapia-alvo, nos inibidores de tirosina quinase, multiquinases, medicações que são, de certa forma, muito promíscuas para vários receptores. Então, apesar de ter o seu efeito no receptor que a gente quer e ter sua atividade antitumoral, ela atua em outros receptores que não estão tão ligados ao tecido tumoral e acabam causando as toxicidades. Então, hoje a gente tem cada vez mais terapia-alvo mais seletiva para aquele receptor específico que a gente está buscando inibir. Então, a gente está vivendo, Lorenzo, definitivamente a era do que a gente chama de oncologia de precisão, né? A gente está escolhendo a droga certa para o paciente certo, garantindo para ele o melhor resultado em termos de redução do volume tumoral, em termos de sobrevida e também melhores resultados em termos de reduzir as toxicidades que antes a gente tinha que eram associadas, sim, aos nossos tratamentos. E como que o Hospital São Luís Campinas está se preparando para trazer todo esse nível de excelência, né? Que tem um conceito de muita tecnologia e inovação, tem um conceito de trazer, né? Porque tem o que está publicado, mas eu preciso filtrar todas essas evidências e aplicar o que está publicado. E tem o aspecto de cuidado com o paciente, né? Como que vocês estão se preparando para trazer essa oncologia de ponta aqui para São Luís Campinas? Então, aqui no São Luís Campinas, a gente está em linha com a etapa atual de desenvolvimento da Oncologia DOR, né? Que é exatamente trazer a unidade de oncologia para dentro da unidade hospitalar. Então, no Hospital São Luís Campinas, nós temos um andar inteiro dedicado à oncologia. Tá?
Esse andar, a proposta é que ele seja um andar de consultórios, um andar de infusão e um andar de unidade de internação de pacientes oncohematológicos, tá? Hoje a nossa equipe ela é formada por 3 oncologistas, me incluindo. Nós temos também 2 hematologistas que têm um enfoque maior, claro, na parte da hematologia maligna, né? Nós temos uma enfermeira dedicada à oncologia, nós temos um farmacêutico dedicado à oncologia. E além disso, a gente também tem, claro, a questão de uma hotelaria de alto padrão, com leitos individuais para infusão das medicações. Nós temos a questão da sala de espera, em que os pacientes oncohematológicos, eles esperam separadamente, né, dos pacientes clínicos cirúrgicos, entre aspas, gerais, né, que acabam aguardando no centro médico. Então, a gente tem todo esse suporte de infraestrutura para garantir que a gente receba esses pacientes da melhor maneira possível. Claro, isso a gente falando do andar da oncologia. Além disso, a gente tem um centro cirúrgico muito amplo, com uma estrutura muito avançada, inclusive em termos de robótica. A gente tem uma UTI muito preparada para receber os casos complexos, que muitas vezes são os nossos casos. Então, tem todo um background aí suportando a nossa chegada para que a gente possa receber esses pacientes com a melhor qualidade possível. Aproveitando esse know-how, né, da Rede DOR, que a gente já comentou, e que se torna muito importante porque você consegue garantir esse padrão de qualidade, né? Essa reprodutibilidade das melhores práticas, o que conta muito para o desfecho do paciente. E para também, né, Francisco, quando você está calcado ou você está sendo norteado por essas melhores práticas, você consegue construir dados, track records, para mostrar para as fontes pagadoras que o que você está fazendo é o melhor para aquele caso para o paciente. Exatamente. O que traz uma segurança para a fonte pagadora que ela está investindo os recursos da maneira mais apropriada. Quando você não tem processos, quando você não tem uma estruturação de atendimento, quando você não tem uma conexão do corpo clínico para rever a literatura e aplicar os conceitos nas condutas, passa a ideia, isso se perde ao vento. E a fonte pagadora, ela ela não tem segurança ou dados suficientes para olhar para esse serviço e falar que ele está quase que 100% on-label, que ele está fazendo o melhor para o paciente. E isso é um pilar muito importante. Isso é um dever da instituição que trata o paciente oncológico, criar essa estrutura de dados, esses indicadores, para dar segurança para a fonte pagadora, que é onde ela está investindo o dinheiro dela, é o melhor a ser feito para o beneficiário que paga o plano dela, né? E isso é muito legal, isso é muito importante, porque tudo isso que a gente falou de inovação tecnológica, a gente tem o ônus disso, né? Tem o bônus que está cuidando, não, mas qual que é o ônus? O ônus é o preço, o ônus é o valor que isso custa aqui para o sistema de saúde. Que você acha desse contexto? Não, eu acho que você está totalmente correto e é justamente nessa linha de pensamento, Lorenzo, que a gente tem aquela questão que eu comentei a respeito tanto da criação de novos protocolos dentro da Oncologia DOR, quanto da atualização frequente desses protocolos novos. Então, a gente comentou agora há pouco, né? O volume de produção científica que está sendo feito na medicina é muito grande e boa parte desse volume de produção científica é para oncologia. Então, tá aparecendo cada vez mais coisa nova dentro da oncologia. Eu estava semana passada no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica lá em Chicago. Sim, o que se viu esse ano, assim, pouca coisa se viu ano passado. Então tem muita coisa nova aparecendo e a gente precisa colocar realmente nessa balança do que realmente vai ser efetivo para o paciente, do que tem uma relação custo-benefício equilibrada para o sistema também. Então, você poder ter esse time que elabora os protocolos e que com frequência atualiza esses protocolos e existe uma educação continuada nesse sentido, é essencial para que a gente possa fazer a prática oncológica da melhor maneira possível. E do ponto de vista da oncologia, né,
como que você enxerga a acreditação? Por exemplo, o São Luís Campinas está trazendo a Joint Commission International. Então, o principal órgão acreditador do mundo, né? Como que a JCI ela ajuda o seu trabalho? Como ela te dá mais segurança para você que é médico? E como que você pode cuidar melhor ou melhorar desfecho desses pacientes num hospital acreditado? Então, Lourenço, como você comentou, a gente está falando do órgão certificador mais respeitado do mundo, né? Que segue padrões extremamente rigorosos para acreditar os serviços. Então, obviamente que a gente está procurando integrar a oncologia dentro do processo que todas as unidades do hospital estão fazendo para conseguir a acreditação da JCI. Então, a nossa participação está sendo em participar das reuniões de qualidade, a gente está incorporando a equipe dentro dos workshops que o hospital tem feito, dentro dos treinamentos de teatro, porque o que a gente espera, né, com a acreditação da JCI, né? A resposta mais clara, assim, mais objetiva é que a gente vai conseguir disseminar uma cultura de qualidade e segurança dentro do nosso serviço. Então, não adianta eu ter um médico que, tecnicamente, ele é muito bom, se ele não está inserido dentro de uma cultura de qualidade e segurança para o serviço. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que a gente quer, né, que a gente acha que a JCI vai trazer de muito benéfico para dentro da oncologia aqui do São Luís, é garantir a segurança dos nossos processos, que dentro da oncologia a gente tem muito processo, desde o agendamento da consulta com o paciente, até a solicitação do tratamento oncológico, receber a autorização desse tratamento oncológico, entrar em contato com o paciente para que ele esteja ciente disso, trazer o paciente para dentro, administrar o tratamento oncológico, monitorar, né, a infusão, por exemplo, desse tratamento e até posteriormente fazer uma monitorização pós-alta, entre aspas, né? Depois que o paciente recebe o tratamento, fazer uma monitorização desse paciente quando ele vai embora. Então, são N processos nos quais a oncologia está inserida e a gente precisa garantir que todos eles sejam feitos com a maior qualidade e a maior segurança possível. Então, é justamente isso que a gente procura. Cara, sensacional, é um papo, a oncologia, ela chama muita atenção por todo esse avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo por esse ônus que é o preço, né, que tem que se pagar por essas drogas, e todo esse arcabouço precisa muito de processos, precisa muito de conexão entre os profissionais, estruturação, basear-se em dados. Não dá mais para a gente fazer uma medicina em que a gente não esteja muito baseado em indicadores, em quanto aquela droga foi efetiva, enfim, vários indicadores para que o resultado possa ser melhor, tanto para as fontes pagadoras quanto para o paciente, que deve ser o propósito de todo médico, né? Melhorar os desfechos para esse paciente, tratá-lo com humanização e cuidado em uma área tão delicada que é a oncologia. Então, quero parabenizar pelo seu trabalho, sensacional ter essa equipe, né, e essa pujança da oncologia aqui na cidade de Campinas, e desejar muito sucesso nessa sua jornada aqui. Obrigado, Lourenço. Eu te agradeço de novo aí pelo convite para participar aqui, para contar um pouquinho do que a gente está preparando aí aqui para a Oncologia DOR em Campinas, e a gente está sempre à disposição aí para conversar. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que tem este e muitos outros episódios com o corpo clínico do Hospital São Luís Campinas, mostrando o trabalho deste hospital que está chegando, inovando aqui na região. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.